Olá, pessoal, tudo bom? Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar Rousseau, tá? Um dos três filósofos que elegemos como para estudar a teoria do Estado moderno. Então, já vimos aí Hobbes, Locke e agora Rousseau. E vamos centrar em alguns pontos fundamentais das concepções de Rousseau a respeito da transição do homem, né, de uma condição anterior à formação do Estado, o Estado e quais, né, segundo em linhas gerais, as perspectivas em que o Rousseau lança a sua visão que como esse Estado deve, né, se organizar para que a vida civil, né, a vida então em sociedade, flua da melhor forma possível. Bom, primeiro quero dizer para vocês que o Rousseau, né, esse filósofo franco-suíço aí, Jean-Jacques Rousseau, que vai, né, viver sobre as luzes do iluminismo, tá? Então Rousseau vai fazer parte de um grupo seleto, né, de indivíduos conhecidos como enciclopedistas, assim como Voltaire, assim como Montesquieu, certo? Então essas mentes vivem sobre a luz, né, do iluminismo, esse período histórico em que a produção de ideias, né, e a valorização da racionalidade foi significativo, até para que nós, né, tenhamos hoje fundamentos em muitos dos aspectos políticos, éticos, né, na questão da liberdade, na questão do indivíduo e assim. Bom, porém, né, Rousseau, por outro lado, em a sua obra passa, né, ou permite que a gente identifique alguns traços também de uma certa crítica ao excesso da racionalidade, do uso da razão, de modo que alguns estudiosos vão colocar Rousseau como um dos primeiros românticos, tá, do período aí do romantismo. Bom, então ele é, por alguns, né, considerado o precursor do romantismo. Mas vamos a ter a nossa perspectiva aqui, que é compreender a ideia do Rousseau a respeito da política. O Rousseau tem duas obras que vai permitir que a gente identifique essas, né, nuances. Então, a sua principal obra, né, o que dá pontapé a isso, né, a origem da desigualdade dos homens e hoje e depois, né, do contrato social. Bom, Rousseau, então, parte da ideia de que, né, hipotética, obviamente, para Rousseau, que o homem, ele não viveu, toda a existência humana não se deu sobre, né, os ombros do Estado. Então, como é essa vida do homem anterior ao Estado, que a gente chama de estado de natureza, ou estado natural? Diferente de Locke e de Hobbes, o Rousseau vai olhar para esse homem e vai perceber e vai identificar, né, nesse homem, sobre essa condição natural, particularidades, né, ou traços que para o Hobbes não foi possível identificar. Então o Rousseau olha para esse indivíduo e vê esse indivíduo livre, tá? Vivendo de uma forma plena essa liberdade. Além do mais, vê esse indivíduo como um indivíduo em harmonia consigo mesmo, com o outro e também com a natureza, certo? E essa vida, né, que o Rousseau vai observando, né, essa vida hipotética, ele vai considerando sobre a luz de um outro mito que já estava presente, né, no período de Rousseau, que é o mito do bom selvagem. Talvez por adotar esse mito do bom selvagem que o Rousseau seja identificado por alguns como um precursor do romantismo, né? Então esse homem é um homem bom, ingênuo, livre, né? E que vive
na sua condição plena, sem o jugo de nenhuma instituição jurídica. Pois bem, tudo estaria assim, né, na sua mais plena condição. Entretanto, esse homem possui um traço, né, que o distingue de outros animais: a perfectibilidade. Tá? É um traço, é aquilo que faz com que o homem crie, é aquilo que faz com que o homem modifique o meio no qual ele vive, que altere as condições, que faça escolhas para alterar essas condições. E, obviamente, em um dado passo da história, o homem escolhe, né, viver diferente. E a primeira dessas escolhas é o quê? É tomar posse do espaço no qual ele está. Então, o Rousseau vai dizer que a desigualdade do mundo, ela origina quando um indivíduo olha para o espaço no qual ele está e diz: isso é meu. E o outro, de uma maneira até ingênua, acredita e aceita. A partir daí, gera então, né, uma forma de vida desigual, no sentido da posse, né, no sentido do ter. E isso, em certo momento histórico, em um certo momento da história humana, vai começar a alimentar outras paixões humanas, da insatisfação, né? E também de luta, do inconformismo, né? De não aceitar. Em um certo momento aceita-se, né, que tudo bem o outro ter, mas e eu? Então, começa a ter, então, né, traços de um certo desconforto entre os indivíduos. E esse desconforto faz com que outras habilidades humanas, né, que talvez sejam muito mais viciosas do que virtuosas, colaborem, então, para um momento de vulnerabilidade do homem. E é aí, nesse momento, em que os homens se reúnem, né, e de uma forma consensual, porque é a partir do consenso em que a sociedade civil se legitima, e decide, então, normatizar. Né? O que significa isso? Criar leis, né? Criar princípios. Para o quê? Para estabelecer, ó, isso aqui você não pode porque não é teu, é do outro, certo? Ah, mas eu não tenho, mas isso aqui não é teu porque o outro já disse que é dele. E segundo Rousseau, esse primeiro momento vai fazer com que esses indivíduos que já tinham, né, esse poder pelo fato de posses, também exerçam o poder no sentido de decisões. Então, eles acabam por conciliar neles mesmo o poder, né, da posse, juntamente com o poder das leis e, claro, conceder a eles mesmos privilégios, né? E isso vai gerar, então, ou legitimar a desigualdade. Estamos diante de um Estado, estamos diante de uma sociedade civil, agora regulamentada. Então, por isso que o Rousseau, em 1755, quando escreve o seu discurso sobre a desigualdade, ele vai apontar a propriedade privada como sendo determinante para a origem da desigualdade no mundo. E a sociedade civil legitimando isso, tá? Legitimando essa condição. Pois bem, aí nós estamos, né, a partir dessa situação em uma condição de disputa, né? Porque essa sociedade civil faz com que desapareça esse traço natural do homem da bondade e trabalhe, né, ou faça surgir o traço do egoísmo, o traço do individualismo. E por quê? Porque, segundo o Rousseau, essa vida social não é algo natural do homem.
é artificial, né? É uma imposição devido às condições. Bom, quando Rousseau fala isso, nós fomos tentados a pensar, então vamos fugir a ela. Vamos sublimar a sociedade civil, né? Vamos dar um golpe ao Estado, acabar com o Estado. Acontece que não é mais possível fazer isso, né? Nós já vimos até mesmo pela nossa experiência humana e histórica que todas as vezes em que há um movimento em que há uma busca de mudar as condições de uma forma abrupta e pela força, o terror é muito maior, né? Então, qual que é a saída? Qual é a saída, né? Então, se a sociedade civil não foi a melhor escolha, né? Que ao invés de melhorar a vida humana, piorou, qual é a saída? O Rousseau, então, vai reforçar, né, a ideia de vontade geral. Né? Esse Estado, então, ele deve se legitimar a partir da vontade geral. O que é a vontade geral? É a vontade do povo, tá? Essa vontade geral, ela é superior à soma das vontades particulares e ela também, tá, é superior à vontade do soberano. Então, eu tenho um soberano, que é essa ideia do Estado ou de um representante, mas ele não é superior à vontade do povo, tá? Então, o povo é que deve administrar o poder, né? E de que maneira? Aí nós temos, né, as perspectivas, a democracia direta, a democracia indireta, mas sempre de um modo ou de outro, na figura de que o povo está se posicionando, certo? E esse posicionamento, essa vontade geral, ela tem sempre um fim, ela tem sempre que ser considerada um fim, o bem comum, que é já, né, para nós que estamos aqui há um tempo trabalhando sobre política, bem conhecido de nós, que é possibilitar para que todas tenham a mesma, sejam tratados sobre a mesma perspectiva. Então, a soberania do Estado não é do representante, mas do povo. Então, é uma soberania coletiva. O povo que torna-se... E aí, o Rousseau, ele vai fazer uma observação que eu acho muito prudente a gente fazer aqui, que todas as vezes em que o povo torna-se subserviente, tá, a um governante ou a um sistema de poder, a uma ideologia, esse povo destrói o Estado, tá? Então, todas as vezes que o governante ou, né, faz ou usa de instrumento em que o povo age como um refém, né, como subserviente, nós estamos diante de uma grave condição de destruição do Estado. E a gente tem identificado, né, esses artifícios no nosso mundo contemporâneo, na nossa situação contemporânea. Então é importante ressaltar que o Estado, o governante, os representantes, né, os ideólogos, eles não estão acima dessa vontade geral e nem se podem pôr, tá, acima dela. O poder do povo sobrepõe a qualquer outro poder. A comunidade está acima dos direitos particulares. Essa é, né, a colaboração de Rousseau para que a gente possa pensar a fundamentação desse Estado moderno. A vontade geral, então, ela é indivisível e ela é indestrutível e inalienável, certo? O homem pode, de acordo com o Rousseau, na sua questão individual, estar preso, né? Em alguns momentos nós encontramos essas observações de que, teoricamente, o homem não é livre porque ele está preso sobre grilhões, né? Mas, por outro lado, nós devemos observar se esses grilhões não estão sendo postos por forças, né, invisíveis, que estão sobrepondo a vontade geral, o bem comum, certo? Então, essas são considerações importantes da filosofia política de Rousseau para esse momento, o qual nós precisamos destacar, ok? Ficamos por aqui
e tchau, nos encontramos aí em nossas aulas online.